Mais ou menos no. Eu vou falar para vocês como foi, né? A minha entrada no programa, de onde foi que eu vim. Então, a primeira parte da minha apresentação vai ser mais voltada para essa minha trajetória até eu chegar aqui onde eu estou hoje. E depois, na segunda parte, eu vou falar sobre o que é que eu faço aqui no meu laboratório atualmente, tá? No laboratório que eu trabalho. Então, vamos falar hoje sobre interação celular no músculo cardíaco. Eu vou focar mais no remodelamento cardíaco, que é o que eu trabalho, mas vou dar uma pinceladazinha na como essas interações elas interferem na função cardíaca também, tá bom? Então, assim, eu sou do Ceará. Eu sou do sertão do Ceará. A minha cidade, ela fica a 437 quilômetros de distância da capital de Fortaleza. Então eu sou bem do sertão mesmo, né? Essa cidadezinha aqui que está marcada em vermelho no mapa. E eu sou, como a Mel falou, eu sou fisioterapeuta de formação. Eu me formei pelo Centro Universitário Leão Sampaio, que é um centro universitário privado do interior do Ceará. Eu fiz minha faculdade pelo ProUni. E eu faço questão de ressaltar isso porque eu sei que quando eu estava na minha graduação, eu tinha um certo receio de como era que ia ser a recepção quando eu fosse para uma universidade pública para fazer o meu mestrado. E assim, pessoal, foi extremamente bem recebido no FISFA. Os professores me acolheram. Eu não tinha experiência em laboratório de fisiologia, mas mesmo assim passei na seleção, o programa me acolheu. Então, já daqui eu já começo dizendo que esse não é um fator impeditivo para ninguém, tá? Entrar no FISFA. Então, eu fui orientado pela professora Gardênia na minha graduação. E aqui eu já trouxe uma foto para vocês de 11 anos atrás, de quando eu estava no curso de verão igual a vocês. É difícil um pouco me identificar, porque nessa época, há 10 anos atrás, eu ainda tinha cabelo aqui, como vocês podem ver. Tem aqui, eu tô aqui nessa parte de trás, nessa foto de baixo, que a gente tá de jaleco. Eu sou o último aqui na parte de trás e eram as aulas práticas, né, que a gente fazia no laboratório. E nessa parte de cima, aqui com a professora Miriam, a gente tem a foto com os alunos da organização do curso de verão. E foi super interessante porque eu passei 2 semanas fazendo o curso de verão e na terceira semana que eu estava em Belo Horizonte, eu participei da seleção da prova do mestrado. E logo nessa mesma semana eu já tive o resultado, passei na seleção. Nesse momento voltei lá no Ceará apenas para pegar as minhas coisas para me mudar definitivamente para Belo Horizonte, quando eu iniciei meu mestrado em 2015, como vocês estão vendo aqui a data aqui nessa seleção, no resultado da seleção do mestrado. Então eu entrei no FISFA no mestrado, trabalhando com a professora Rafaela Fernandes da Silva e o professor Robson. Nesse momento, eu trabalhava em dois laboratórios, tanto no laboratório de fisiologia vascular, que era da Rafaela, tanto no laboratório de hipertensão, né, liderado pelo professor Robson. E nesse momento, o professor Robson, ele tinha acabado de descobrir a lamandina, que é um peptídeo do sistema renina-angiotensina, e aí eu passei a trabalhar com esse peptídeo no remodelamento da horta ascendente. Quando eu terminei o meu mestrado, aí passou um tempo e aí eu fui trabalhar com a professora Silvia Guatimozin, que está aqui, né, na organização do curso de verão, que foi quando eu passei a trabalhar com o tecido cardíaco, né, quando eu passei a trabalhar com o coração. Nesse momento que eu trabalhei com a professora Silvia Guatimozin, eu trabalhei com duas frentes, né, digamos assim, de projeto. Um era voltado para os efeitos agudos da aldosterona no músculo cardíaco e o outro voltado para os efeitos crônicos da administração sustentada de isoproterenol, que é um agonista adrenérgico, e a gente observava nesses dois projetos qual era a participação das espécies reativas de oxigênio no remodelamento cardíaco induzido por esses estímulos estressores, né? Digamos assim. Então, eu defendi o meu doutorado. Essa foto aqui da esquerda
quando eu estava na defesa do meu doutorado, eu defendi em agosto de 2021, ainda era pandemia. Como vocês podem ver aqui, já foi uma defesa. Nessa época, as defesas eram todas online. E é interessante, pessoal, porque mesmo antes, quando eu ainda não tinha defendido o doutorado, eu consegui uma vaga de pós-doc no Instituto do Coração de São Paulo. Então, eu me mudei para São Paulo e defendi o meu doutorado lá no Instituto do Coração já, no INCOR. E aqui, né, nessa sala que vocês estão vendo aqui à esquerda. E na direita essa a foto bem emblemática, né, digamos assim, lá do Instituto do Coração de São Paulo. Eu passei um pouco menos de um ano lá no Instituto do Coração de São Paulo. Eu trabalhei como pós-doc no laboratório do professor José Eduardo Krieger, né, no laboratório de cardiologia e biologia molecular. É, e aí, pessoal, só que assim, eu sempre tive o desejo de vir para os Estados Unidos para fazer pós-doc aqui. E é super interessante falar isso porque é o seguinte. Quando eu estava lá no Ceará, o meu desejo era fazer mestrado e doutorado em fisiologia. Eu sempre soube disso desde o começo do curso. Só que na minha cabeça era, eu preciso fazer um mestrado e um doutorado. Eu não tinha aspiração, digamos assim, de vir para o exterior. Quando eu cheguei na fisiologia, no departamento de fisiologia, né, no FISFAR, eu me deparei com um departamento que, inclusive, né, tem dados mostrando que é o departamento mais internacionalizado da Universidade Federal de Minas Gerais. O que é que isso significa dizer? Que os professores eles têm larga experiência trabalhando no exterior. E aí, de estar próximo desses professores, né? Todos os meus mentores, a Silvia, a Rafaela, o professor Robson, todos tiveram experiência no exterior. Então, assim, de estar próximo desses professores, eu passei a pensar na possibilidade de vir para o exterior. Inclusive, eu lembro que no meu doutorado, por exemplo, a Silvia me colocou em contato com um pesquisador que já trabalhava aqui nos Estados Unidos, e tudo isso foi abrindo caminhos na minha mente para que um dia eu pudesse pensar em vir para o exterior. Até que no final Aliás, em 2023, em 2022, eu consegui a vaga para vir para os Estados Unidos. Então, desde 2022, eu trabalho aqui com o professor Iop, né, no laboratório dele, aqui em Minnesota, nos Estados Unidos, né, na região do Midwest aqui, e trabalho até hoje, né, já vai fazer 4 anos que eu trabalho aqui, inclusive tenho a minha pesquisa financiada pela American Heart Association. Hoje, pessoal, eu trabalho nesse centro de pesquisa que chama o Lily Hay Heart Institute, que ele é parte da Universidade de Minnesota. Então, esse instituto é um instituto inteiro voltado apenas para o estudo do coração, tá? E, como eu já falei, trabalho aqui no laboratório do professor. O que foi que me trouxe para trabalhar no laboratório do professor? Ah, só uma coisa, antes de falar da parte científica. Vir para os Estados Unidos tem sido uma experiência sensacional, porque aqui eu tenho tido a oportunidade de viver coisas que, quando eu ainda estava lá no Ceará, né, ainda no contexto da minha graduação, eu jamais imaginaria que eu pudesse viver. Então, por exemplo, em 2024, por exemplo, eu fui para a Alemanha, né? Consegui um Travel Award e fui para a Alemanha para participar de um evento para apresentar meu trabalho lá. Em 2024, também, como vocês estão vendo aqui, tive o prazer de encontrar minha orientadora do doutorado, né? A professora Silvia Guatimozin, na Califórnia, no Summit, né? Na conferência da American Physiology Society. E também, esse ano, eu tive a oportunidade de ir para o maior congresso de pesquisa cardíaca do mundo, que aconteceu no Japão em 2025. Então, assim, eu acredito, a gente nunca tem como saber como era que seria a história se algumas coisas da vida da gente não tivesse acontecido. Mas o que eu tenho certeza é que o fato de eu ter tido a experiência no FISFAR, ter tido esses orientadores, professora Rafaela, professor Robson, a Silvia, né, como minha mentora do doutorado, tudo isso, pessoal, criou um ambiente para que eu pudesse chegar até aqui e viver todas essas
experiências incríveis que eu tenho vivido desde quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos. E por que é que eu vim para os Estados Unidos? Na verdade, por que é que eu vim para esse laboratório? Quando eu ainda estava lá no Instituto do Coração, né? Aqui, como vocês podem ver, esse trabalho foi publicado em 14 de outubro de 2021. O professor Iop, né, que é o meu chefe atual, ele publicou esse trabalho mostrando que macrófagos residentes cardíacos, eles previnem a fibrose e estimulam a angiogênese. Então, assim, já nesse trabalho, na verdade, por muito tempo no passado, as pessoas tinham uma visão sobre os macrófagos, né, como células inflamatórias que realmente inflamavam o coração e, entre aspas, né, falando de uma forma mais simples, prejudicava o coração, né, seja a função, seja a estrutura. Só que aí, Fernando, te mutaram, só um minuto. Você foi mutado. Pronto, pode voltou? continuar. É porque às vezes Pronto. quando o pessoal está aceitando, a lista muda e aí sem querer acabam Tá. mutando. Vai lá. Beleza. Então, assim, esse foi um trabalho que mostrou que, do ponto de vista do remodelamento cardíaco, os macrófagos residentes, eles têm uma função diferente daqueles que são recrutados. Vou já explicar para vocês essas duas famílias de células inflamatórias. Então, assim, quando eu trabalhei com a professora Silvia, eu já trabalhei com o remodelamento cardíaco, e a gente já pensava em aspectos e como essas células elas poderiam estar interagindo, mas o, o, o nosso foco era sinalização cardíaca e não exatamente como essas células inflamatórias trabalhavam. Então, por conta desse trabalho e por conta desse meu interesse em explorar essa interação celular no remodelamento, eu vim para o laboratório do professor Iop e comecei a trabalhar com os macrófagos. Só para situar todos nós aqui, não sei se vocês já viram aqui no curso de verão, mas só para lembrar, nós temos duas superfamílias de macrófagos, que são os macrófagos residentes cardíacos e os macrófagos recrutados. A maior diferença dessas células é que os macrófagos recrutados, eles são recrutados da medula óssea. Então, são monócitos que são produzidos na medula óssea, e em resposta a um estímulo, esses monócitos eles migram, eles viajam lá da medula para o tecido e infiltram no tecido cardíaco. Já os macrófagos residentes, eles derivam do desenvolvimento embrionário. Então, desde o período embrionário, essas células elas são formadas e elas se constituem a sua população no tecido cardíaco, tá? E aí, pessoal, aí só fazendo aqui um retrospecto, né, de mostrar porque era meu interesse em trabalhar com essas células, em 2017 teve um super trabalho que foi publicado na Cell, mostrando como os macrófagos, no caso, os macrófagos residentes, eles interagem fisicamente e funcionalmente com cardiomiócitos. Então, por exemplo, nessa imagem aqui, a gente tem um potencial de repouso em membrana de um cardiomiócito, né? O cardiomiócito autoexcitável, então você consegue ver o cardiomiócito disparando. Nessa linha verde, a gente tem um macrófago cardíaco que está sendo avaliado o seu potencial elétrico e a gente consegue observar que a linha é plana. Ou seja, essa célula ela não está excitada, ela não tem um potencial, digamos assim. Quando você tem um macrófago agora ligado fisicamente a um cardiomiócito, agora essa linha que era plana, ela passa a apresentar excitação. E por que é que isso acontece? Porque, embora o macrófago ele não consiga é, provocar um potencial de ação, mas ela é uma célula excitável. De forma que, quando está acoplada a um cardiomiócito, o cardiomiócito, ao excitar, passa a corrente elétrica para o macrófago e o macrófago passa a responder eletricamente a esse estímulo. E é super interessante, pessoal, porque esses pesquisadores eles mostraram que quando essas células elas estão fisicamente acopladas através da conexina 43, o potencial de repouso do cardiomiócito muda. Então vamos olhar aqui esse gráfico. Nas células vermelhas, a gente nos círculos vermelhos, a gente tem apenas o cardiomiócito. Então, a média aqui, ó, o potencial de repouso de membrana está próximo de menos 75 milivolts.
Quando eles analisaram o potencial de repouso dos cardiomiócitos que estavam ligados aos macrófagos, o potencial era ligeiramente mais positivo, o que significa dizer que essa célula responde ao estímulo mais facilmente. E aí, para provar que era devido a uma interação física entre essas células, eles usaram esse GAP26, que é um recurso farmacológico para inibir a conexina 43, que é a junção que está conectando essas duas células. Quando eles colocaram na preparação esse inibidor farmacológico, então os cardiomiócitos passaram a ter aquele potencial mais eletronegativo, o que mostra que essas duas células, elas funcionam de forma conjunta, uma interfere na outra e elas também têm uma interdependência. Por quê? Porque se você retira o macrófago da jogada, esse cardiomiócito, ele funciona de uma forma diferente e vice-versa. E qual é a repercussão funcional disso? Que aqui vem o mais importante. A repercussão funcional é que se você depleta essa junção entre essas células, ou se você depleta os macrófagos, o coração, ele passa a apresentar bloqueios atrioventriculares, porque essa interação acontece exatamente no átrio ventricular. Então, o camundongo, ele passa a apresentar bloqueio é, atrioventricular grau 1, grau 2, grau 3, até que o camundongo morre. Ou seja, mostrando que existe um circuito celular que é importante para a manutenção da fisiologia cardíaca, tá? Em situações mesmo sem estresse é, cardíaco. Então, o que são os circuitos celulares? São redes de interações funcionais celulares para o controle da função, sobrevivência e expansão dessas populações. Eu vou passar rapidamente por essas características, mas assim, como a gente pode ver aqui, ó, a gente já sabe que existe a regulação autócrina dessas células, né? Quando uma célula libera um fator que interfere nela mesma. Uma regulação parácrina, quando a gente tem uma célula liberando um fator de crescimento, por exemplo, que vai interagir com a célula B. E a gente tem os circuitos celulares. Então, não é simplesmente porque duas células interagem que elas são consideradas um circuito celular. Um circuito celular acontece quando existe uma interdependência funcional entre essas células, de forma que se você retirar uma delas, o circuito ele entra em off, né? Como a gente fala, ele desliga, digamos assim. Isso daqui é só um exemplo para mostrar como é que in vitro macrófagos e fibroblastos eles se comportam. Olha que interessante. Se você nesse trabalho aqui eles juntaram diferentes quantidades de macrófagos e fibroblastos e colocar em placas de cultura. Então, nessa primeira tem 200 mil macrófagos para 20 mil fibroblastos. Aqui, o mesmo número de macrófagos e fibroblastos. E nessa última condição, 20 mil macrófagos para 200 mil fibroblastos. Olha o que é que acontece em função do tempo. As três preparações, independente da quantidade de células que você colocou, elas atingem exatamente o mesmo número de células. Ou seja, elas trabalham entre si para chegar num ponto de homeostase. Então, o que eu quero que vocês pensem é o seguinte: quando a gente tem interação celular no tecido cardíaco, independente do estímulo que está sendo gerado, elas vão trabalhar para que essas duas populações elas se organizem. E aqui eu já vou passar para a parte em vivo, porque eu não quero demorar muito. Então, assim, como é que essas células se organizam e interagem em situações de estresse cardíaco, tá? Uma forma da gente trabalhar com estresse cardíaco, existem muitas formas, você pode ter estímulos químicos, mas também você pode ter estímulos físicos. O estímulo que a gente mais usa aqui no nosso laboratório é a TAC, que é a Transverse Aortic Constriction, que é uma cirurgia onde a gente anestesia o animal, faz uma intubação do animal, e aí a gente tem a possibilidade de abrir o tórax desse animal e passar uma linha, ó, como vocês estão vendo aqui do lado esquerdo, a gente passa uma linha pela aorta transversa, né, que é o topo do arco da aorta, entre a aorta inominada, ou entre a artéria inominada, que é o tronco braquicefálico em humanos,
e a artéria subclávia esquerda. E aí a gente passa essa linha e usa uma agulha como referência e dá um nó. Quando você junta a aorta com a agulha e dá um nó e retira essa agulha, o diâmetro da aorta passa a ter o diâmetro da agulha, que é muito menor, e assim a gente gera uma sobrecarga de pressão na aorta, fazendo com que o coração precise responder a esse estímulo, né? Porque a gente tem então o aumento da pós-carga cardíaca. Então, essa é uma forma de gerar hipertrofia, fibrose, inflamação cardíaca, tá? Esse é um trabalho que nós publicamos recentemente, mostrando como é que acontece, por exemplo, a interação entre macrófagos e fibroblastos em vivo. Então, nesse trabalho, nós mostramos que os macrófagos, eles liberam uma molécula chamada CCL24 e que essa molécula que é liberada por esses macrófagos, que fazem, compõem, né, uma população específica, eles vão conseguir mudar o comportamento dos fibroblastos via um receptor chamado receptor CCR3, que está na superfície dos fibroblastos, tá? Então, no primeiro passo, nós fizemos a identificação das populações de macrófagos residentes e recrutados. Então, a gente fez o single cell RNA sequencing, e aqui, como vocês podem ver, os macrófagos residentes eles estão em azul e os recrutados eles estão em vermelhos. E eles possuem características, do ponto de vista de marcadores, diferentes. Então, né, dessa forma, a gente é capaz de dizer assim, essa população que está em cima ou aqui na direita, ela é uma população de macrófagos residentes e a outra é uma população de macrófagos recrutados, né? E a gente tem marcadores clássicos com o time de Fork para residentes e o CCR2, por exemplo, para macrófagos recrutados. É, e aí eu escolhi um resultado desse trabalho para mostrar para vocês, que inclusive foi um experimento que eu colaborei, né, para estar nesse trabalho, que nós fizemos um experimento que a gente chama FISH, né, que é uma hibridização in situ do tecido. Então, você tem o tecido cardíaco e você, ao invés de fazer uma imunofluorescência convencional, né, utilizando anticorpos, a gente usa marcadores do RNA mensageiro das células, tá? Então, aqui, pessoal, a gente tem, repito, um tecido cardíaco e aqui a gente usou alguns marcadores. Vou começar aqui desse vermelho, que é o CCL24, né? Que eu já falei para vocês que os nossos macrófagos, eles expressam, os nossos macrófagos cardíacos, eles expressam esse marcador. Então, o marcador que a gente usou para os macrófagos foi o FCGR1. Então, como vocês podem ver aqui, ó, na esquerda, tanto nos animais chã quanto nos animais TAC, a gente tem os macrófagos, que estão em verde, expressando o CCL24, que está marcado aqui em vermelho. E quando a gente usou um marcador de fibroblasto, né, que é o PGDF receptor alpha, a gente pôde observar que as células que estavam expressando o CCL24 em vermelho, elas estavam fisicamente interagindo com os fibroblastos que estão agora marcados em amarelo. De forma que, quando a gente usou o marcador para o RNA mensageiro, né, para mostrar os cardiomiócitos que estão aqui em branco, essas células estavam separadas. Então, isso mostrou que existia uma aproximação física, né, e funcional entre os macrófagos CCL24, macrófagos CCL24 positivos e os fibroblastos que estão aqui marcados em amarelo. E o que foi que a gente mostrou nesse trabalho? Que quando você faz ataque, existe o aumento da expressão da interleucina 4 e 10, e isso vai promover a expressão do CCL24 pelos macrófagos residentes cardíacos, fazendo com que essa CCL24 secretada interaja com o receptor CCR3 nos fibroblastos e aumente a diferenciação dos fibroblastos em miofibroblastos via a via da PI3 quinase e a fosforilação da AKT, tá? E uma coisa que é super interessante é o seguinte: embora a gente tenha feito ataque, mas assim,
Quando a gente analisou tanto o animal CCL24 nocaute, quando o antagonista do receptor CCR3, quando a gente tratou esses animais, ou quando a gente fez o nocaute condicional, né, o knockdown condicional do receptor CCR3, em todos esses diferentes modelos animais, a gente não observou diferença entre as populações de células imunes. Ou seja, é um mecanismo de fibrose que não é dependente das células, ou seja, não é dependente, na verdade, de inflamação, muito embora seja dependente da função dos macrófagos que estão expressando essa molécula, tá? E isso, pessoal, só para pincelar aqui um conceito super novo, né? Quando a gente fala de interação celular, isso tem relação com o conceito de fibrose fria ou fibrose quente, né? Que a gente chama de cold ou hot fibrosis. Que é o seguinte: quando você tem a participação das células imunes provocando a fibrose, você tem a fibrose quente. E existem situações em que você vai ter a fibrose fria, que é quando os fibroblastos, né, se diferenciam em miofibroblastos e promovem a deposição excessiva de matriz extracelular, sem que isso dependa necessariamente de uma célula imune, tá? E agora a gente vai entrar no meu trabalho. O meu trabalho, quando eu cheguei aqui, um dos meus projetos foi trabalhar com a relação entre macrófagos e células T. E por que é que a gente decidiu começar esse trabalho? Porque nós fizemos um experimento de single cell RNA sequence, na verdade, aquele trabalho que eu falei para vocês que o meu chefe tinha publicado, ele mostrou que os macrófagos recrutados, eles tinham uma expressão aumentada de CXCL10. Por exemplo, quando a gente vê aqui nesse heatmap, a gente vê que os macrófagos derivados de monócitos, que são os recrutados no coração, eles têm uma expressão aumentada de CXCL10. E CXCL10 classicamente uma molécula que se liga a receptores que estão na superfície das células T e, além de ativar essas células, recrutam essas células para o tecido cardíaco. Inclusive, um dos nossos primeiros experimentos foi mostrar que, em resposta a ataque, né, após uma semana de TAC, quando o músculo cardíaco está estressado, a primeira coisa que acontece é esses macrófagos, eles têm uma expressão aumentada do CXCL10, né? A gente está vendo aqui, ó, o TAC comparado ao SHAM, né? Nessas populações de macrófagos. E outra coisa também que a gente observou é que existe o aumento dos marcadores, né? Existe a expansão de células T no tecido cardíaco em uma semana após ataque, e também o aumento da expressão dos marcadores de ativação e dos marcadores de subset, das subfamílias dessas células T no tecido cardíaco. Então, o que é que já se sabe sobre o CX, o que é que já se sabia nesse momento sobre o CXCL10? Que o CXCL10 é liberado pelos macrófagos recrutados e se liga ao receptor CXCR3, que é um receptor que está nas células T, e isso provoca a ativação e expansão das populações de células T. Entretanto, ainda não tinha nenhuma evidência na literatura sobre qual seria o envolvimento do CXCL10 no remodelamento cardíaco e na insuficiência cardíaca induzida pela constrição da aorta transversa. Então, a nossa hipótese era que o CXCL10, liberado pelos macrófagos recrutados, promove um remodelamento cardíaco através da ativação e expansão das células T no músculo cardíaco em resposta à sobrecarga de pressão. Então, para responder para provar essa hipótese, testar essa hipótese, a primeira pergunta que a gente fez foi: e se a gente retirasse desse contexto o CXCL10? Então foi que nós fizemos. Nós utilizamos mais uma vez ataque, só que agora, veja só, quando a gente faz ataque, a cirurgia, você tem a oportunidade de analisar dias após ataque, ou semanas ou meses após a cirurgia.
Então, se a gente analisa nesse primeiro momento, na primeira semana, nós temos o que chamamos de early phase do remodelamento cardíaco, que seria a fase inicial do remodelamento, tá? Que é quando você tem a amplificação da resposta inflamatória em resposta ao estímulo estressor. E além disso, você tem também a hipertrofia compensatória, tá? Que ainda não é uma insuficiência cardíaca. Então, nós submetemos animais WT e TAC, animais WT e TAC, a cirurgia de constrição da aorta transversa, e a gente mostrou que os animais nocaute para o CXCL10 estavam protegidos da hipertrofia e da fibrose em resposta à constrição da aorta transversa. Só que já tinha na literatura evidência de que as células T CD4 eram as responsáveis pela transição da hipertrofia compensatória para a insuficiência cardíaca. Então, a gente se perguntou, então vamos analisar esse time point que é mais tardio para ver qual é a participação do CXCL10 nessa resposta. E aí a gente viu que, mais uma vez, os animais CXCL10 estavam protegidos da hipertrofia do aumento do peso cardíaco, né, da hipertrofia dos cardiomiócitos e da deposição de colágeno, mesmo 6 semanas após ataque. E quando a gente fala da deposição de colágeno, a gente pensa sobre a diferenciação de células de fibroblastos em miofibroblastos. Então, pessoal, a gente fez o seguinte: nós induzimos ataque, nós realizamos ataque novamente em animais controle e animais nocaute para o CXCL10. 6 semanas após ataque, nós é, fizemos o harvest, né, do coração, coletamos o tecido cardíaco e fizemos a digestão, isolamos os fibroblastos e colocamos em cultura. E o que a gente mostrou foi que o número de fibroblastos que se diferenciam em miofibroblastos e, portanto, tem uma capacidade muito maior de depositar matriz extracelular, está aumentada apenas nos animais controle e não é, nos animais CXCL10. E é interessante mostrar que nós fizemos também a cocultura de macrófagos que são provenientes de animais WT ou de animais CXL10 nocaute com fibroblastos, e a gente viu que se você tem um macrófago nocaute, né? Não importa se você tem ou um macrófago ou o CXL10 na cultura, você não altera a resposta dos fibroblastos em relação ao que nós chamamos de diferenciação, né? Que é quando essas células passam a expressar o alfa-SMA. Ou seja, os fibroblastos, eles não se diferenciam em miofibroblastos em virtude do CXCL10 que é secretado pelos macrófagos, tá? Ou seja, isso é uma sugestão muito forte de que esse efeito realmente depende das células T e não simplesmente dos macrófagos. Um outro dado que a gente mostrou foi que a ausência do CXCL10 ela provoca uma redução da população, tanto de macrófagos residentes quanto de macrófagos recrutados. E a gente mostrou isso tanto por citometria de fluxo, como também por imunofluorescência. E, pessoal, por que é que isso acontece? Porque quando os macrófagos eles liberam CXCL10 para fazer com que as células T sejam ativadas e expandam, essas células T, elas também produzem um interferon gama que vai interferir na função desses macrófagos, de forma que eles formam um circuito, entende? Então, se você retira simplesmente o CXCL10 do contexto, né, da situação, você quebra esse ciclo de forma que as células T, elas, mesmo que elas enviem algum sinal, elas não vão conseguir enviar interferon gama suficiente para provocar a ativação e a expansão da população de macrófagos, exatamente porque elas não conseguem ser estimuladas pelo CXCL10, tá? Mas qual é a relevância funcional do CXCL10? Então, nós vimos que para os parâmetros de ecocardiograma que a gente fez nos animais WT e CXCL10, que os animais CXCL10 eles estavam protegidos do aumento do volume, do aumento do diâmetro e da queda da fração de ejeção.
todas características da insuficiência cardíaca. Em outras palavras, os animais é, nocaute para CXL10, eles estavam protegidos da insuficiência cardíaca, tá? Mas qual seria o impacto dessa depleção dessa deleção genética do CXL10 na expansão e ativação de célula T? Então, nós mostramos que os animais é, nocaute para CXL10, eles não apresentavam aumento do número de células CD3, de células CD4, e também apresentavam uma redução, na verdade, eles não aumentavam a expressão dos marcadores de ativação de células TCD4. Entendeu? Então, assim, quando a gente olha aqui para esse dado aqui, por exemplo, das células naive, que são aquelas células que não estão ainda ativadas, existe um número que está aumentado de células T CD4 naive apenas nos animais wild type, mas não nos animais knockout para CXCL10. E quando nós analisamos os três subsets de células TCD4, que são as células Treg e T-helper 1 e 2, a gente também observou que para todos os subsets, os animais CXL10 knockouts, eles não apresentavam esse aumento dessas células, tá? E o que é que acontece se a gente não tiver o recrutamento de macrófagos cardíacos? O que é que acontece com as concentrações de CXL10 no coração? A gente viu que quando a gente realizou o ataque nos animais CCR2 knockout, que são animais que não possuem o recrutamento de macrófagos, esses animais não apresentaram o aumento da expressão de CXL10, o que prova que o aumento da expressão de CXL10 no tecido cardíaco depende realmente da presença dos macrófagos recrutados no tecido. E para reforçar isso, a gente também fez o experimento com as quimeras, onde nós fizemos o transplante de medula óssea de animais knockout WT em nos animais, então, né, transplantamos a medula dos animais knockouts para os animais WT e também fizemos o oposto. E a gente viu que os animais WT que receberam a medula óssea dos animais knockouts para o CXL10 apresentavam proteção da hipertrofia cardíaca e também dos parâmetros do ecocardiograma que estão associados com insuficiência cardíaca, né? Que foi o volume e o diâmetro. Além disso, esses animais também apresentam redução, um valor reduzido, quando a gente observou o peso do pulmão, que é um outro sinal que reforça todo o aspecto, né, sistêmico, digamos assim, da insuficiência cardíaca nos animais. Então, a gente mostra, juntando todos esses resultados, que o CXL10 ele aumenta em resposta à sobrecarga de pressão. Esse CXL10 aumenta tanto a expansão quanto a ativação das células T no coração, provocando a transição da hipertrofia compensatória para a insuficiência cardíaca, que vai ser caracterizada por hipertrofia, dilatação, fibrose e disfunção, além do edema pulmonar, tá? E as nossas próximas perguntas que a gente tem aqui no laboratório é entender como essas células, as células T, ao produzirem o interferon gama, de fato conseguem provocar o aumento da expressão de CXL10 e como essa direção desse eixo, digamos assim, né, nesse circuito, está relacionado com esse agravamento do remodelamento cardíaco em resposta a ataque. E uma outra frente do nosso trabalho agora é mostrar como essas células T efetivamente provocam a diferenciação de fibroblastos em miofibroblastos em resposta à sobrecarga pressórica, de forma que nós temos um circuito, né, celular com três componentes celulares: os macrófagos, as células T e fibroblastos e miofibroblastos nesse tecido cardíaco que está sofrendo com estresse em resposta a ataque, tá? Então, era isso que eu queria falar para vocês hoje. Estou aqui aberto.